Oi, pessoal! A Carmen e o Felipe escreveram pra gente perguntando o que fazer quando o paciente fica agitado. E essa é uma pergunta super bacana, porque é algo extremamente comum que o idoso apresente as alterações de comportamento, principalmente se ele for um idoso com demência. E por que isso acontece? Acho que vale a pena a gente lembrar que o idoso com demência, o cérebro dele tem mais dificuldade de processar o ambiente. Então, qualquer barulho mais agudo, né, aquele ambiente extremamente barulhento, ou então se ele tá com fome não consegue explicar, se ele tá com frio, calor e também não consegue resolver essa situação, se vem alguma memória mais antiga e às vezes angustiante e ele não sabe contar, não sabe resolver, ele até acredita que é algo presente, não algo que já aconteceu há bastante tempo. Então, o cérebro com demência, ele tem muita dificuldade de processar o ambiente e tem essa confusão de tempo e espaço. A primeira coisa que o cuidador precisa fazer é detectar quais são os gatilhos, o que acontece antes dessas alterações de comportamento e anotando mesmo, observando o padrão desse idoso. Então, será que essas alterações de comportamento, essa agressividade, acontece, por exemplo, um pouco antes das alimentações? Será que é quando o efeito do remédio já está passando e está quase na hora de tomar a outra dose? Será que é quando tem, por exemplo, um barulho de um liquidificador, um secador de cabelo, que é algo que ele já não sabe entender de onde vem, o porquê que vem aquele barulho? Será que é mais no entardecer e talvez ele tenha uma síndrome do pôr do sol? Então, vai observando o dia a dia desse idoso que você acompanha, anota o que aconteceu um pouquinho antes dele ter essas alterações de comportamento, que isso vai te ajudar a entender o padrão desse idoso, até para que você divida com o familiar, divida com o médico na consulta, porque muitas vezes a medicação vai ajudar, então a gente vai trabalhar ali com uma série de mecanismos que a medicação vai poder favorecer para essa organização biológica, né? Esse tratamento mais clínico da doença. E o outro ponto é o manejo. Então, a primeira coisa é você olhar para esse ambiente e ver quais são os aspectos que você pode organizar para que não sejam disparadores de alteração de comportamento. Então, dá uma olhada, por exemplo, se a televisão está muito alta, se está numa programação mais angustiante, como, por exemplo, aqueles jornais sensacionalistas, né, que o idoso fica ansioso com aquela notícia toda e nem é tão útil para o dia a dia dele. Dá uma olhada se por acaso é importante adiantar um pouquinho a medicação, adiantar um pouquinho a alimentação. Então organize essa rotina para que ela seja sempre igual e isso vai dar uma previsibilidade. Esse idoso vai se sentir mais seguro ao saber por repetição o que vem depois. E aí esse ambiente organizado já vai diminuir bastante a chance de alteração de comportamento, tá bom? Então a primeira dica é prestar atenção nos gatilhos e no ambiente. Continua acompanhando a gente que já tem mais dicas para vocês lidarem com alterações de comportamento. Um beijo!